Mas agora nenhuma leva autógrafo. Peço em primeiro lugar desculpa por este atraso. Vamos terminar à hora, portanto não há problema. Esta sessão, este ano a Tinta da China faz 20 anos de editora independente e preparámos uma série de encontros na Feira do Livro com os nossos autores, são eles que de facto fazem a editora. Eu tenho aqui o João Francisco Gomes, que é jornalista do Observador. Escreveu e publicámos o Roma Temos um Problema sobre os abusos sexuais da Igreja Católica em Portugal, portanto com histórias reais em Portugal. E depois o João desafiou o Ricardo Araújo Pereira, que já tinha falado sobre estas questões de Deus em alguns eventos públicos, desafiou-o para uma série de entrevistas de forma a que toda a argumentação pudesse ser mais consistente e mais... Eu tenho o Ricardo a votar pelo que é muito chato. Entretanto, é o Ricardo Araújo Pereira, que é nosso autor também desde 2007, portanto faz quase os nossos 20 anos e com quem temos trabalhado sempre. Eu queria só deixar-vos uma nota sobre o João Francisco. É que o João Francisco percebe mesmo de religião, porque ele ganhou uma aposta com o Papa, o nome do Papa que foi eleito, e ganhou outra aposta por ele utilizar o nome de Leão. Acho que tem a ver com o Sporting, mas ele acertou nestas duas e, portanto, ganhou 2 almoços com amigos, acabou de me contar. Eu fiquei muito impressionada com os conhecimentos deste rapaz. Vou então passar a palavra ao João Francisco, que vai fazer algumas perguntas ao Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigada. Olá, viva. Muito obrigado. A gente vai tentar aqui ter cuidado com o que vamos dizer para o Ricardo não ser condenado a 8 anos de prisão por nenhuma piada que possa fazer. Enfim, obrigado a todos por estarem presentes. Obrigado, Bárbara. Não sei, nós se calhar nós já fizemos algumas apresentações deste livro, sempre com a presença de padres e que nos ajudaram a dissecar um bocadinho melhor o que temos aqui. Se calhar hoje temos aqui um tempinho mais para conversar à vontade, não é? O livro, eu posso só começar por contar muito rapidamente de onde é que apareceu este livro. Como a Bárbara estava a dizer, eu desafiei o Ricardo para um conjunto de conversas, são 5 conversas que compõem este livro, está todo escrito em discurso direto, em diálogo, e eu desafio o Ricardo justamente porque eu tenho 29 anos, portanto eu faço parte daquela geração de malta que cresceu a ver o Gato Fedorento e que, portanto, agora anda a ouvir o novo podcast com bastante saudosismo e nostalgia. E de facto, há muito tempo que o Ricardo Araújo Pereira era um grande ídolo para mim e, portanto, como eu escrevo sobre assuntos de religião no Observador, e sabia que o Ricardo Araújo Pereira tem um grande interesse nestas matérias da religião, e não só um grande interesse, como também um profundo conhecimento destas matérias. Lembrei-me de me sentar um bocadinho a conversar com ele. Isto foi essencialmente para o meu benefício, para eu poder sentar-me à conversa com o Ricardo Araújo Pereira, depois partilhamos as nossas conversas com o resto do mundo, ou pelo menos com quem quiser comprar. E de facto, eu acho que podia começar por aí um bocadinho, pelo título do livro, que é uma das primeiras histórias que surgem neste livro, é a história justamente da infância do Ricardo, que deu origem a este título. E não sei se podíamos começar por lembrar essa história e depois podemos conversar sobre coisas tão interessantes como se Jesus Cristo se ria, ou se Jesus Cristo podia ser um humorista também, ou
enfim, coisas desse género. Mas em primeiro gostava mesmo de agradecer a todos os que possam ter interesse nesta nossa conversa. Obrigado. Olá, viva, boa tarde. A culpa foi minha, eu teria presente porque tentei um atalho que foi pior do que se viesse pelo caminho normal. Viva, boa tarde. Sim, é isso. O João Francisco é um jornalista de, eu não sei se apenas, mas também de assuntos religiosos, não é? Eu já conheci o trabalho do João. E é isso, o livro é uma conversa entre nós e o título é O que é que eu estou aqui a fazer? Atenção, é uma boa pergunta. O que aconteceu foi que a origem do título é que uma vez que eu andei em colégios de freiras e de padres e no colégio de franciscanos onde eu andava quando eu tinha, sei lá, 13 anos, na aula de religião e moral, o padre Manuel, que era um padre muito simpático, disse: ouçam, vamos falar das coisas que vos preocupam mesmo. Vou facilitar isto. Vocês escrevem num papelinho 2 perguntas, 2 inquietações que tenham. Põe-se aqui o papelinho no meu chapéu, viro o chapéu ao contrário, baralho e tiro. E assim ninguém sabe quem é que perguntou, vocês podem perguntar o que quiserem. E foi isso que nós fizemos. E começaram a sair as perguntas que vocês imaginam que pessoas de 13 anos querem fazer. E o padre respondeu abnegadamente a todas. E nisto o padre tira um papel, que era o meu, e lê a minha pergunta, que era esta: o que é que eu estou aqui a fazer? E a sala estourou numa gargalhada da qual eu não estava à espera. Uma gargalhada mesmo muito barulhenta. Porque as pessoas tinham pensado: olha, um de nós fez esta coisa gira, não só pôs o padre a dizer o que é que eu estou aqui a fazer, como ainda está enfadado de estar na aula de religião e moral e resolveu perguntar o que é que eu estou aqui a fazer. O padre encolheu os ombros e tal, mas depois o padre, ele próprio percebeu que a pergunta não era o que é que eu estou aqui a fazer na aula de religião e moral, era o que é que eu estou aqui a fazer no planeta. E pronto, assim, a pergunta era essa. Tinha a ver com isso, com eu não perceber bem a razão pela qual aqui estou. Não lhe deu resposta? Não, o padre respondeu. Só que eu não me lembro da resposta porque fiquei a pensar na gargalhada que aquilo tinha motivado. Ainda hoje eu recordo essa gargalhada e devo dizer que essa gargalhada era de um certo sentido salvadora, porque se aquilo que me perturbava mais dava-me a vontade de rir daquelas aos meus colegas, é porque se calhar não era assim tão perturbador e portanto aquela gargalhada acabou por ser a minha resposta, não é má. Uma das premissas deste livro é justamente o facto de partirmos desta pergunta: o que é que eu estou aqui a fazer? Nós partimos deste conjunto de inquietações existenciais que eu acho que todos partilhamos, sejamos crentes ou ateus, e esse é um ponto que eu não referi, mas eu acho que é absolutamente público, não referi no início, mas o Ricardo é ateu, é talvez um dos ateus mais célebres deste país. No sentido em que é o ateu que é convidado para a maioria dos debates entre um ateu, um cristão e um evangélico, etc., que se organizam para aí. E o Ricardo é muitas vezes convidado para ser o ateu de serviço dessas conversas, por uma razão que me parece, na verdade, muito positiva, que é, apesar do Ricardo ser um ateu, é um ateu que tem uma perspectiva da religião de muito interesse, muito respeito, sobretudo muito interesse. É um homem que tem uma série de Bíblias em casa, conhece muito bem a Bíblia, conhece muito bem a história da Igreja, a história da religião, e nós, aliás, lemos os textos que ele escreve, vemos os sketches do Gato Fedorento, vemos muito do trabalho do Ricardo e vemos claramente como a Bíblia, o Evangelho, enfim, e a própria história das ideias religiosas é uma presença muito constante no trabalho do Ricardo. E essa, para mim, era uma das perguntas que estavam mais na minha cabeça quando estava a conversar com o Ricardo, era esta: era se nós, a partir da Bíblia, a partir dos textos do Evangelho, a partir das histórias que todos nós conhecemos de uma forma ou de outra, das expressões que todos nós conhecemos e que têm a sua origem nos textos bíblicos, sei lá, de que maneira é que
os textos bíblicos e essas referências que, de certa maneira, moldam, dão forma a uma perspectiva partilhada que nós temos sobre a vida, de que maneira é que também podem ser fonte para o material para o trabalho do humorista, e ao mesmo tempo há uma parte do livro, eu depois convido quem quiser a espreitar esse debate com especial interesse, porque é uma das partes que mais me entusiasmaram no livro, que é o momento em que nós discutimos, eu gostava de ouvir um bocadinho o Ricardo sobre esse assunto também aqui, em que nós discutimos sobre a possibilidade de Jesus Cristo, durante a sua vida, durante a sua pregação, ter ele próprio sido uma espécie de humorista, ter usado as ferramentas do humor e da comédia em serviço ou em benefício da transmissão da sua mensagem. Ferramentas como a inversão, o absurdo, muitas vezes, etc., que nós encontramos na pregação de Jesus Cristo. Não sei, o Ricardo, como humorista, reconhecidíssimo humorista, encontra em Jesus Cristo também um colega de profissão, possivelmente alguém que domina também as ferramentas do seu trabalho. Sim, quer dizer, não sou só eu, parece uma ideia muito absurda, mas no ano passado, quando o Papa convidou uma série de humoristas de todo o mundo para irem ao Vaticano, justamente para nos dizer que podemos rir de Deus e responder afirmativamente a essa pergunta, coisa que eu acho que nunca tinha sido feita no Vaticano, pelo menos por alguém que tivesse conseguido manter a cabeça agarrada ao pescoço, e muito menos tinha sido dita por um Papa. Mas quando disse isso, o Papa, na plateia estavam, como eu disse, humoristas de todo o mundo, incluindo um senhor que é padre, um senhor chamado James Martin, que faz essa sugestão, ou seja, diz que Jesus recorria a, digamos, a estratagemas humorísticos. E, quer dizer, não é assim, à primeira vista, é uma ideia muito absurda, mas não é difícil simpatizar com ela, se nós pensarmos bem, no sentido em que, por exemplo, aquilo que o João estava a dizer sobre a inversão, virar uma coisa de pernas para o ar é uma operação humorística frequente. Por exemplo, o chapéu do Dom Quixote, toda a gente já viu, não é? O chapéu tem umas abas e tem uma meia lua na aba. Porque aquilo não é um chapéu, aquilo é uma bacia de barbeiro. Aquilo usa-se virado ao contrário para pôr no pescoço dos clientes e fazer a barba para dentro da parte côncava, não é? O que acontece é que o Dom Quixote viu aquela bacia de barbeiro, de latão, virou ao contrário e disse que era o elmo de Mambrino, o elmo dourado de Mambrino, que é um capacete de ouro mítico que transmite a invulnerabilidade a quem o usa. E, portanto, virar o chapéu ao contrário. Por exemplo, há uma história do Woody Allen, faz parte do seu número de stand-up, que é muito rápida, é fácil de contar. O Woody Allen diz, quando eu era novo, a minha mãe deu-me uma bala, ofereceu-me uma bala, e eu guardei a bala no bolso da minha camisa, andava sempre com a bala. E uma vez eu ia andar na estrada e um padre deslocado, no cimo de um prédio, atirou uma Bíblia com toda a força. E se não fosse a bala, a Bíblia tinha-me trespassado o coração. E a gente percebe o que é que ele está a fazer, não é? Ele está a virar ao contrário aquela história beatífica em que a mãe oferece uma Bíblia ao filho e depois é a Bíblia que o impede de ser morto porque a bala fica lá presa. Essa operação de virar uma coisa ao contrário é muito frequente na comédia. E a gente pode, de facto, dizer que as coisas que Jesus Cristo disse são bastante, desse ponto de vista, humorísticas, no sentido em que, por exemplo, os últimos são os primeiros. Agora posso dizer aqui, nós temos aqui justamente no livro um certo do livro do padre James Martin que o Ricardo estava a falar, e a maneira como ele escreve isto é de facto muito curioso, porque ele diz assim, alguns trechos das parábolas, nas parábolas que Jesus dizia, que nós encontramos no Evangelho, não se limitavam a ser inteligentes, elas eram divertidas aos olhos do público no século I. Por exemplo, a própria incongruência das parábolas, a natureza inversora, aparentemente absurda da mensagem. Os pobres são ricos, os ricos são pobres, os cegos veem, os que têm vista são cegos. É puro material de comédia. E o absurdo é ainda mais rico quando os ouvintes se apercebem de que as ideias de Jesus são de facto verdadeiras.
mas passamos frequentemente ao lado desse aspecto dos Evangelhos. Eu acho que aqui chegamos a um ponto também interessante de discutir. Na Palestina do século I, é muito provável que as pessoas se tivessem rido de muitos dos exemplos intencionalmente ridículos apresentados por Jesus, como a ideia de alguém acender uma lâmpada para pôr debaixo de um cesto, ou de alguém construir uma casa sobre a areia, ou de um pai oferecer pedras a um filho em vez de pão. Podemos estar a passar ao lado de grande parte do humor pretendido por Jesus, que era compreendido pelo público nas suas parábolas. E de facto, talvez o facto de nós passarmos um bocadinho ao lado do humor tenha a ver com este esforço que nós encontramos logo nos primeiros séculos da Igreja, de tentar expurgar a Bíblia da sua dimensão de eventual comédia, de eventualmente haver uma dimensão divertida na Bíblia. E isso encontra-se muito claramente na afirmação que nós temos logo desde o início do cristianismo, de que Jesus, por exemplo, nunca riu. Não é? Isso é altamente improvável. Pois, exato, mas essa observação foi feita na Bíblia. É isso. Terá sido, o São João Crisóstomo terá sido a primeira pessoa a notar que nos 4 evangelhos que estão na Bíblia, Jesus Cristo nunca riu. Chorou 2 vezes, uma vez quando Lázaro morre e outra vez quando avista Jerusalém, mas não ri vez nenhuma. E o que São João Crisóstomo diz é que, provavelmente, sendo Jesus Cristo o nosso modelo de ser humano e nunca tendo rido, se calhar nós devíamos fazer o mesmo. Aliás, ao longo da história da Igreja, muitas pessoas, São Basílio de Cesareia, imensas pessoas que dizem que o mundo é um lugar mais próprio para as lágrimas do que para o riso. Eu nunca disse que foi à casa de banho ou que não. a sua nariz, não é? Sem dúvida. Mas, e por acaso, atenção, é curioso que também houve um debate, ao longo da história da Igreja, também houve um debate sobre isso. Sobre se Jesus foi ou não foi à casa de banho. E isso é mais importante do que parece, sinceramente, é mais importante do que parece. Aliás, havia o debate, as pessoas de ambos os lados do debate acusavam-se mutuamente de heresia. O problema é o seguinte, um dos lados do debate dizia que se Jesus é Deus feito homem, se para ele ser feito homem, ele tem que ter todas as características que nós também temos. E por isso ele fez a digestão. Não há hipótese de não ter feito a digestão. Do outro lado dizem, e eles dizem, é herege considerar o contrário, porque se há alguma característica humana lhe falta, então ele não é Deus feito homem. Do outro lado diziam, não, tu é que és herege, porque é óbvio que Jesus Cristo não fez a digestão, a matéria não se degradou dentro do organismo do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse debate foi interessante, havia uma posição intermédia, que era, havia uma pessoa que dizia assim, Jesus Cristo é de facto Deus feito homem, mas assim como não pecou, também não fez a digestão. Ou seja, estava a salvo de certas coisas que nós temos e que ele não teve. Vamos lá ver a quantidade de pessoas que ao longo da história da humanidade se mataram em nome da discussão sobre a dupla natureza de Cristo, não é? Se isto era mesmo verdadeiramente 100% homem. Sim, aliás, só para completar esta ideia de, ao longo da história da Igreja, como calculam a ideia que nós temos hoje, não é? É de que a religião é uma coisa solene, de que ninguém vai rir à gargalhada no meio da Eucaristia, não é? No entanto, há um fenómeno, eu acho que também a gente fala desse fenómeno aqui, não fala do risus pascalis. Exatamente. Sim, há um fenómeno chamado risus pascalis, foi uma tradição em algumas igrejas do centro da Europa que tinha a ver com o seguinte, é outra coisa bastante chocante para nós hoje, que foi um debate que opôs um senhor chamado Ioannis Oikolampadios e outro chamado Wolfgang Capito. O Oikolampadios eram os dois padres, e o Oikolampadios escreveu um texto a censurar, a criticar o Capito, por uma razão que é difícil de acreditar, que ele dizia, então não é que o Capito não diz palavrões no altar quando está a celebrar a missa do dia de Páscoa. Ou seja, a missa do dia em que os cristãos se regozijam porque o Senhor ressuscitou. O Capito recusava fazer palhaçadas no altar e dizer palavrões. E o Oikolampadios estava indignado com isso. A razão pela qual ele estava indignado com isso é por causa dessa tradição chamada risus pascalis, que consistia no seguinte, as pessoas ali por volta de, 1500, 1600, verificaram o seguinte, ao fim de 1500 vezes a comunicar às pessoas
que Jesus Cristo ressuscitou. A boa nova não tem menos potência de alegrar as pessoas, não é? As pessoas já habituaram-se. Sim, eu sei, a sexta morreu, mas no domingo ressuscita. E então, o que eles queriam era que na missa em que se celebra a ressurreição de Cristo, os fiéis estivessem com uma alegria, uma boa disposição, que estivesse ao nível dessa notícia. E o estratagema que eles arranjaram foi contar anedotas no palco, fazer obscenidades, imitar animais, para que as pessoas estivessem num estado de alegria tal e de riso que estivesse ao nível da alegria que eles acham que a notícia da boa nova deve despertar nas pessoas. Claro que a partir de certa altura outros padres disseram: eu não acho isto bem, eu não acho bem esta... Há de haver outra maneira de darmos a boa nova. Até porque rir de piadas obscenas não é necessariamente equivalente à alegria, não é? É apenas uma reação corporal do nosso riso, não é? Mas talvez, só voltando um pouco atrás àquela ideia de se Jesus Cristo fazia ou não fazia a digestão, acho que há uma ideia importante a sublinhar, que é, efetivamente, o debate sobre a ideia da dupla natureza de Jesus, não é? Ou seja, se Jesus podia ser, se era, sei lá, metade homem, metade Deus, se era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, levou a discórdias sangrentas ao longo da história. E aquilo que eu gostava de perguntar, se calhar estamos a chegar ao final, não faço ideia do tempo, mas... ok. Mas aquilo que gostava de perguntar é, não sei se nós hoje em dia, mesmo talvez com um pouco menos sangue, se não vivemos tempos igualmente polarizados, que também metem estas discussões sobre a nossa fé e sobre a religião. E nesse sentido, em primeiro lugar, eu acho que é importante fazer um forte agradecimento ao Ricardo Araújo Pereira por aceitar, como ateu, estar a fazer uma conversa que eu acho que é, em grande parte, está a ser incluída por cristãos ou por crentes. E nesse sentido, eu podia ter aqui alguém, um padre, para quem perguntar o que é que os crentes podem aprender com os ateus sobre a sua própria religião, mas assim, pergunto ao Ricardo, o que é que uns e outros, o que é que parece que uns e outros podem aprender dialogando uns com os outros? Quer dizer, eu não tenho nada para ensinar, no sentido em que Deus para mim é uma ausência, ou melhor, existe na medida em que existe para as pessoas que estão à minha volta e que acreditam nele, e sobretudo que acreditam no Deus em torno do qual eu fui crescendo, que não é Allah, por exemplo, nem é Buda. Portanto, é o Deus da Bíblia e é o Deus dos cristãos e sobretudo dos católicos. Lá está, essa desavença sobre Jesus Cristo, a razão pela qual há uma igreja católica e uma igreja ortodoxa é por causa de uma palavra no credo que tem a ver com isso. Na verdade, basicamente a grande divergência é uma palavra a mais no credo e um ingrediente a menos no pão. Os ortodoxos e os católicos, uns dizem que a hóstia pode levar fermento e os outros dizem que é impensável levar fermento. Não sei qual é qual. E uns dizem que o Espírito Santo procede do Pai. Exatamente. E outros dizem que procede do Pai e do Filho. Exatamente. Portanto, as pessoas dizem isso na missa, muitas vezes, talvez sem perceber exatamente o que estão a dizer. É chamada cláusula filioque, é essa palavra, filioque, que está no credo niceno constantinopolitano e que os católicos dizem e os ortodoxos não dizem. Não interessa. Mas por que eu estava aí, já não sei. Estava aí justamente para a questão da polarização que nós vivemos hoje em dia, não é? Desta ideia de... Sim, sobre o que é que temos para ensinar aos outros. Reparem, a minha questão é a seguinte, por exemplo, o padre Clementino Mendonça, o cardeal Clementino Mendonça faz o prefácio do livro e diz coisas sobre o facto da minha perspectiva sobre as coisas se assemelhar, ou sobre, digamos, de eu ser uma espécie de cristão, não ser cristão. São coisas deste tipo muito elogiosas, mesmo que só o padre Clementino é capaz de ver. E duvida até que o Ricardo não tenha mesmo sido tocado pela graça da fé. Sim, mas a questão é exatamente essa. Muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem, mas por que não? E a questão é, eu não sei se é uma questão de, eu não sei, ninguém se pode esforçar para acreditar, não é? Eu acho que isso não funciona.
O que me acontece é que eu verifico, eu olho à minha volta e verifico que, quer dizer, não sou o primeiro a verificar, é aliás um problema muito conhecido da história da filosofia, que é o chamado problema do mal, que Santo Agostinho resolveu apenas em parte. A gente diz assim, Deus é todo-poderoso, omnipotente, omnibenevolente e omnisciente. Mas então porquê é que há mal no mundo? E Santo Agostinho resolveu esse problema dizendo, bom, há mal porque Deus nos criou com liberdade. E por isso eu posso pegar agora nesta caneta e espetá-la no olho do João. Tenho liberdade para fazer isso. Mas a questão é, isso não explica o mal natural, não é? Não explica a razão pela qual de vez em quando levanta-se uma onda muito grande e varre, por exemplo, aqui esta cidade em 1755. Isso foi o Voltaire fez uma festa com o terremoto de Lisboa. E aliás, houve debates também sobre isso, sobre porque é que um terremoto arrasou Lisboa. Havia pessoas que diziam porque eles são católicos e outras pessoas que diziam porque eles não são suficientemente católicos. A questão é essa, o meu ateísmo baseia-se no facto de eu não compreender que se Deus é omnipotente, omnisciente e omnipresente, haja uma aula pediátrica no IPO. Eu não consigo entender isso. Mas devo dizer, se calhar para terminar, que não tenho mais tempo, que eu continuo à procura de responder a esta pergunta, mas que não. Eu acho que não encontro resposta para ela, mas arranjei uma pergunta diferente. Ou seja, a pergunta que eu faço agora não é o que é que eu estou aqui a fazer. E a razão pela qual eu achei essa pergunta tem a ver com a história da minha correspondência com o escritor Gonçalo M. Tavares. Que é uma história bastante desinteressante, na verdade. Que é, uma vez o Gonçalo M. Tavares mandou-me um mail a dizer que o tinham contactado da Polónia, a dizer que iam traduzir umas crónicas portuguesas e ele ia incluir algumas minhas. E eu recebi o mail e li o mail, mas não disse nada. Passado um ano, eu estou a ver a RTP2 e está lá o Gonçalo M. Tavares a ser entrevistado. E ele está a comparar a vida a uma queda, que é uma comparação frequente, mas ele estava, digamos, a materializá-la, não é? Estava a dizer que nós somos todos como alguém que se atirou do 25º andar e que vai caindo até ao desfecho inevitável. E o que ele estava a dizer era que, tendo em conta que a nossa condição é essa, a inteligência, a beleza, a força, nada disso interessa tanto como, sei lá, manter a calma. Manter a calma, e a gente simpatiza com essa ideia, não é? Porque, mantendo a calma, a gente já sabe qual é o final daquela viagem, mas mantendo a calma a gente, se calhar, desfruta da viagem de outra maneira do que se estivermos menos calmos. E eu lembrei-me que, se nós estivermos todos a cair do 25º andar, não sozinhos, mas em conjunto, a capacidade de fazer rir os outros também vale mais do que a força, a inteligência e a beleza, porque também melhora o percurso. E mandei esse mail ao Gonçalo M. Tavares e ele não disse nada. E um ano depois, eu fui fazer uma coisa que eu faço às vezes, que é, há uma associação chamada Acreditar, que é uma associação de pais e amigos de crianças com cancro, e eu fui lá, já não sei, para animar uma reunião, já não sei o que é. E eles, a certa altura, perguntaram: obrigado, lembra-se de ir à aula pediátrica do IPO e estava lá uma menina chamada Marlene? E eu, sim, lembro perfeitamente, ela estava de tal forma debilitada que estava num quarto envidraçado e nós só podíamos falar com ela através de um intercomunicador, não podíamos entrar lá para dentro porque ela tinha as defesas tão em baixo que não aguentava isso. E eu disse: sim, lembro perfeitamente, era a Marlene. E eles dizem: mas é que a Marlene está aqui. E nisto levanta-se uma jovem, já adulta, de cabelo comprido, ou seja, muito diferente daquela criança sem cabelo nenhum que eu tinha visto, e vem para o palco e abraça-se a mim e começamos os dois a chorar, abraçados um ao outro. Alguém estava a filmar isso com um telemóvel e depois partilhou nas redes sociais. E o Observador viu isso e fez uma notícia: o humorista chora. E nisto eu recebo um e-mail do Gonçalo M. Tavares a dizer: eu acho que estou a perceber o que é que querias dizer, sim. E pronto, é isso. Vamos levar aqui
todos. Agora a seguir o Ricardo Araújo Pereira e o João Francisco Gomes vão estar aqui no pavilhão da Tiva da China a dar autógrafos a quem quiser comprar qualquer um dos livros deles. Muito obrigada.